Bom, eu sou advogado de formação, Aham. né? Advoguei bastante tempo, então eu tenho carteirinha da ordem. Embora tenha acabado de suspender depois de 20 anos, mas o primeiro empreendedorismo que eu fiz, que nem chamava isso, né? Você montava um negócio naquela época, foi o escritório de advocacia, trabalhava em escritório grande, trabalhei nos maiores escritórios do Quantos Brasil. anos você tinha? Eu me formei com 23. Tá. Então, E foi nesse período aí? E aí logo 23, um ano depois, 24, eu montei um escritório de advocacia com os amigos. E fiquei lá por 5 anos. Nisso daí eu fiz mestrado, sou mestre em Direito Comercial. Fui trabalhar em Nova York, fiz um estágio na ONU, em Nova York, fiz um curso lá de pós-graduação de negócios internacionais. Quando eu voltei, eu falei, puxa, não quero mais advogar. Porque o mundo tem um monte de coisa acontecendo, eu queria mudar o mundo, era super idealista, ainda sou idealista, mas antes era mais idealista e inocente. Talvez a inocência eu fui perdendo, mas ainda sou idealista ainda. E aí eu resolvi sair da advocacia para montar um negócio de lavar carro sem água. E aí o contexto da vida também me deu algumas portas que foram abrindo nesse mundo do empreendedorismo, né? Então eu tinha um cliente meu que tinha um negócio de lavar carro sem água e aí estava precisando de uma pessoa com perfil para montar isso fora do Brasil. Tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, fazendo negócios internacionais, sempre trabalhei com direito internacional, com negócios, com comércio internacional, enfim. E aí eu propus para ele uma sociedade, vi ali uma oportunidade, falei, agora eu vou sair. Então, vendi minhas cotas na sociedade, né, de advogados para meus sócios e fui lá montar um negócio de lavar carro sem água. Mas o louco de tudo isso foi que depois de muito tempo de estudo, né, e todo mundo sabe que direito você tem que estudar demais, você tem que ler demais. Depois fiz 2 pós-graduações em Direito e um mestrado. Depois de tudo isso, eu cheguei para meus pais e falei que eu não queria mais advogar, que eu ia largar o direito, né? Eu sempre brinco com isso, que minha mãe quase caiu para trás, porque o sonho da minha mãe era ou eu ser juiz ou eu trabalhar, de repente, no Banco do Brasil, no banco público, né? Ter uma carreira, um concurso, ser concursado, etc. Sim. E aí eu falei para ela que eu estava abandonando o direito depois de tanto esforço, de tanto investimento, né? Que no final das contas, os pais que fizeram, né? Meus pais que fizeram. E aí ela, para infelicidade dela, eu não só larguei o direito, como eu fui lavar carro, né? Ela quase caiu para trás, né? Teve quase uma síncope ali. E depois disso, além de tudo, eu falei para ela que eu não só ia lavar carro, como ia lavar sem água, né? Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo e da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. Hoje com a gente aqui, Thiago Aguiar, e talvez, Paty, me corrija se eu estiver errado, mal, todo mundo, Jota, acho que é o primeiro intraempreendedor que a gente traz. E aqui, cara, de verdade, Thiagão, quero agradecer de cara a sua participação, presença, obrigado, cara, pelo teu tempo, obrigado por vir aqui. Legal, obrigado. É um prazer, que honra ser o primeiro, então. Você é o primeiraço, cara. Muito legal, tô aí, muito feliz. Já estava feliz de estar aqui, mais feliz ainda primeiraço de ser o total. primeiro. E aí, só dando um pouco de contexto para vocês enquanto ele abre ali. Que show, Pô, obrigado, é isso aí, viu? cara. Adorei esse nome aqui. Uau, vida louca total. É isso aí. E só dando um pouco de contexto para vocês, o Thiago é uma pessoa que eu conheço há algum tempo já, talvez 2019 para cá, 3 anos. E quando eu pensei em intraempreendedor, a primeira pessoa que eu pensei é o Thiago. Não vou explicar por quê, vou deixar ele mesmo explicar e vocês vão entender por que eu pensei nele. E, cara, eu queria começar com você aqui, te abrindo o microfone, para você contar um pouco da tua trajetória antes de você cair no intraempreendedorismo. Então, fique à vontade, o microfone é teu. Pô, a gente tem quantas horas aqui para falar? Tem uma trajetória grande. Aquele tempo que você quiser. Não parece, mas já tem bastante tempo. E a gente poderia, antes de você falar do intraempreendedorismo, eu tô com dificuldade de falar essa porra desse nome. Quando a gente chegar nesse momento, você explica o que é, tá bom? Tá bom, vamos lá. Tua visão sobre ele, mas me dá o seu background antes. Mas vamos batendo papo. Bom, eu sou advogado de formação, né? Advoguei bastante tempo, então eu tenho carteirinha da ordem. Embora tenha acabado de suspender depois de 20 anos, mas o primeiro empreendedorismo que eu fiz, que nem chamava isso, né? Você montava um negócio naquela época, foi o escritório de advocacia, trabalhava em escritório grande, trabalhei nos maiores escritórios do Brasil. Quantos anos você tinha? Eu me formei com 23. Tá. Então, e foi nesse período aí?
E aí logo 23, um ano depois, 24, eu montei um escritório de advocacia com os amigos e fiquei lá por 5 anos. Nisso daí eu fiz mestrado, sou mestre em Direito Comercial. Fui trabalhar em Nova York, fiz um estágio na ONU, em Nova York, fiz um curso lá de pós-graduação de negócios internacionais. Quando eu voltei, eu falei, puxa, não quero mais advogar, porque a vida, né, o mundo tem um monte de coisa acontecendo, eu queria mudar o mundo, era super idealista, ainda sou idealista, mas antes era mais idealista e inocente. Talvez a inocência eu fui perdendo, mas ainda sou idealista ainda. E aí eu resolvi sair da advocacia para montar um negócio de lavar carro sem água. E aí, o contexto da vida também me deu algumas portas que foram abrindo nesse mundo do empreendedorismo, né? Então, eu tinha um cliente meu que tinha um negócio de lavar carro sem água e aí estava precisando de uma pessoa com perfil para montar isso fora do Brasil. Tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, fazendo negócios internacionais, sempre trabalhei com direito internacional, com negócios, com comércio internacional, enfim. E aí eu propus para ele uma sociedade, vi ali uma oportunidade, falei, agora eu vou sair, então... Vendi minhas cotas na sociedade, né, de advogados para os meus sócios e fui lá montar um negócio de lavar carro sem água. Essa empresa de advocacia ainda existe? Não. Não existe não mais? Não existe. E esses sócios da época ainda são amigos? São meus amigos ainda. Legal, show. Um deles eu sou padrinho do filho dele, né? Meu padrinho de casamento. A gente é super amigo, tava falando Eles com ele, estão empreendendo ainda ou não, Tiagão? Então, continuam com escritórios, mas cada um com o seu escritório. Nós éramos em 3, eu, mais o Renato e a Gabriela. E aí, então, eles continuam advogando, tá tudo certo lá. Mas o louco de tudo isso foi que depois de muito tempo de estudo, né? E todo mundo sabe que direito você tem que estudar demais, você tem que ler demais. Depois fiz 2 pós-graduações em Direito e um mestrado. Depois de tudo isso, eu cheguei para meus pais e falei que eu não queria mais advogar, que eu ia largar o Direito, né? Eu sempre brinco com isso, que minha mãe quase caiu para trás, porque o sonho da minha mãe era ou eu ser juiz ou eu trabalhar, de repente, no Banco do Brasil, no banco público, né? Ter uma carreira, um concurso, ser concursado, etc. Sim. E aí eu falei para ela que eu estava abandonando o Direito depois de tanto esforço, de tanto investimento, né? No final das contas, os pais que fizeram, né? Meus pais que fizeram. E aí ela, para infelicidade dela, eu não só larguei o Direito, como eu fui lavar carro, né? Ela quase caiu para trás, né? Teve quase uma síncope ali. E depois disso, além de tudo, eu falei para ela que eu não só ia lavar carro, como ia lavar sem água, né? Então, assim, aí ela falou, não, esse cara tá doido. Que ano é isso, meu? Que ano? Isso foi 2005. 2005. Só fazendo aqui uma pausa temporal, 2005 a gente não falava disso, era um movimento que estava começando para um caralho. E ao começar, você estava bem na vanguarda, você estava bem no comecinho do movimento, né? Em 2005 estava super no começo do movimento, mas o pessoal mais jovem não vai lembrar, mas naquele momento tinha um contexto de problema de água no mundo. Existe o problema ainda, mas estava se falando bastante sobre esse assunto. Tem um documentário lá do Al Gore, que ele já tinha sido vice-presidente, né? Então ele estava fazendo um documentário sobre a falta de água no mundo. Então estava se falando bastante desse assunto, que esse assunto na escassez... Do problema, mas não da solução. A solução ainda era não conhecida, né? O problema da água continua e vai ser um dos maiores problemas que o mundo vai enfrentar no futuro. Já enfrenta e vai continuar enfrentando, né? Então, a gente tem uma população gigantesca no mundo inteiro que não tem acesso à água potável. E aí eu falei, bom, isso aqui é uma solução, mas será que realmente as pessoas iam adotar esse produto para lavar um carro, né? Pegar ali, era um lenço umedecido, né? Para você lavar o carro sem água. E aí eu me fui de cabeça, falei, isso aqui, além de ser empreendedorismo, um negócio que vai escalar e vai ser um baita de um negócio, é um negócio de futuro, né? Mas aí a vida foi mostrar que empreender não é tão simples assim, né? Porque falta combinar com os russos, né? E, enfim, mas eu larguei o Direito e entrei de cabeça nisso daí, né? Era Brasil? Você estava indo para fora direto? Não, a empresa era aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E aí, só que a minha parte era exportar o produto e abrir franquias. Perfeito. Então, essa empresa que eu montei junto com essa sociedade, aí a gente abriu Estados Unidos, Portugal, Austrália, e aí começando a exportar para alguns outros lugares. Mas, enfim, aí as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis, né? Depois disso, fiquei nisso. Assim, graças a esse produto, graças a essa iniciativa, eu fui parar lá no Aprendiz do Justus, né? Então, essa é uma outra parte da vida e da minha carreira, né? O Justus tinha aquele programa, o Aprendiz, né? Acho que todo mundo lembra disso. E, na época,
ele só fazia programa para contratar pessoas para trabalhar para ele. Sim. E aí isso é 2007. E aí em 2007... Foi o primeiro? Foi o primeiro desse tipo. Foi o Aprendiz 4, o sócio. Mas foi o primeiro para ter um sócio. Então, ele tinha feito 3 para contratar a gente para trabalhar lá na empresa dele, né, na agência de propaganda. E aí, esse era uma nova versão que ele ia botar dinheiro. Ele ia colocar R$1 milhão numa ideia. Que alguém tivesse uma ideia, um negócio, enfim. E aí, o pessoal falou para mim, né, esse meu ex-sócio, outras pessoas falaram, poxa, o Justo está abrindo agora um novo programa para colocar dinheiro numa ideia, em alguma coisa diferente. Puta, você tem tudo a ver com isso, porque pô, é uma ideia bacana, é um negócio de futuro, você é um cara que fala bem, sei que ela tá, pô, por que você não vai nisso daí? Eu falei, cara, putz, isso era, sei lá, né? Desenho, sei lá, aparecer na TV, né, participar de um concurso praticamente, né, um reality show. E aí, de novo, né, de vez em quando a vida tem que dar um empurrão, né, então a gente tem que contar com isso também. Naquele primeiro momento eu falei, acho que não vou fazer isso daí, só que chegou em março, mais ou menos, eu tinha saído de uma reunião muito dura, muito difícil, tentando vender esse produto, e aí eu lembro que precisava de muito dinheiro, e eu falei, cara, esse negócio não vai dar certo se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver marketing. A gente vai ter que gastar muito dinheiro em marketing para fazer as pessoas usarem o produto e conhecerem o produto, né? E aí eu lembrei do Justus. Aí isso era 11 horas da noite, cheguei em casa, falei, deixa eu dar uma olhada naquele negócio lá. Aí eu entrei no site lá da Record para de repente fazer a inscrição, ver como era. Pô, aquele era o último dia, 31 de março, sei lá, alguma coisa assim. Era o último dia, eu falei, pô, caramba, agora tá. Peguei, comecei a fazer uma inscrição lá, precisava mandar um business plan para eles. Sorte que eu tinha isso, né? Tava fazendo já isso, mas precisava gravar um vídeo. E por incrível que pareça, em 2007 não tinha telefone, smartphone que você, né, gravava um vídeo, já baixava e já uploadava, né? Você precisava de uma câmera, sei lá, de uma máquina, de uma fotografia, máquina digital, mas não tinha como passar para o computador, era um negócio muito difícil. Falei, cara, quer saber de uma coisa? Vou mandar uma foto aqui, eu com o produto, sei lá, e se der certo, vai dar, né? O que tiver que ser, será. E aí mandei, e aí no final acabei sendo selecionado para a próxima fase. Que da hora, cara. Não, o mais impactante para mim é você quebrou um pouco do modelo que estava pré-estabelecido. E os caras ainda te chamaram para brincar, né? Eles gostaram da ideia. O que eles me disseram depois da produção, assim, foram 40 mil inscritos. E aí 16 pessoas eram selecionadas. E eles estavam esperando um negócio diferente. Alguma que coisa. Legal, cara. Porque 2007, né, é muito tempo atrás. Do jeito que a gente está correndo hoje em dia, né? Não tinha startup, não tinha negócio, não tinha coisas diferentes, digital, criptomoedas, essas coisas, né? YouTube. A gente usava o Orkut naquela época. Né? Então, assim, as coisas eram diferentes, embora não pareça que faz tanto tempo assim. Então, um negócio totalmente inovador, de futuro e tal, e na hora que chegou, você fala, pô, esse negócio é muito legal. Aí eu comecei a passar nas fases de seleção, foram 6 fases, né, 40 mil, aí foi indo. Rolando o programa já, né? Não, aí isso fora antes de começar o programa? Caraca! E aí a gente começa a fazer seleção com o Sebrae, faz seleção com, né, faz teste psicológico, né, para saber se você é um cara... O Walter Longo tava naquele período? Tava o Walter, né? Longo. O Sebrae era um dos patrocinadores. Lembro. Aí fiz teste no Sebrae, fiz um monte de coisa. E aí fui passando até no dia que chegou lá a semifinal, que eram 32 pessoas. Aí sim teve um negócio lá com o Roberto, com o Justus, né, para ele conhecer. Aí ele faz umas perguntas meio pinga-fogo e tal. E aí eu passei, entrei. 16 pessoas entraram. Aí você vai para casa, né, como se fosse um BBB. Tô ligado. 3 meses e meio enfurnado num lugar e aí só fazendo provas e etc. Aí é um negócio bem pesado, bem difícil. Hiper sério. Era solteiro naquela época, Tiagão? Tinha uma namorada. E aí você não tem contato com ninguém, você não tem e-mail, não tem telefone, não tem nada. Você não vê o mundo externo, rádio, televisão. Eu não tinha essa percepção, não, cara, que tinha 3 meses isolado numa casa mesmo. Eu sequer lembrava que era uma casa que você ficava lá... Era um hotel, a gente ficava no Hilton. Eu lembro o Hilton. Eu lembro bem que o Hilton era o sinônimo do aprendiz, né? Começava assim, né? A cena começava lá no Hilton, todo mundo ali e tal. E aí era dada uma tarefa, você tinha 2, 3 dias para fazer algo impossível. O cara te dava R$200, falava, você tem que agora fazer uma propaganda de um telefone novo que a Claro tá lançando aí com pacote, não sei o que. Aí você tinha que montar aquele negócio e realmente entregar.
Não era montar um PowerPoint da propaganda, não, você tinha que entregar o negócio. Então você tinha que convencer as pessoas, só que sem falar que você era do aprendiz e ainda justificando que estava com você andando 5, 6, 7 pessoas de uma produção com 2 câmeras e tal. Era uma loucura, foi difícil pra caramba. Aí cheguei no final e ganhei, e aí, né, a vida mudou em vários sentidos, né? Caraca, cara, como é que foi? Me conta aí. Eu quero estacionar nesse momento do ganhei. Quantos anos você tinha? 30, né? 30 anos. 2007 foi isso. É. Daí pra frente, como é que foi, cara? Qual que é a importância desse ganhei e o quanto que isso mudou tua vida de lá pra cá? Cara, totalmente, né? Foi um baita divisor de águas, né? Porque quando eu saí da advocacia, eu vendi uma parte lá para os meus sócios e tal, mas não tinha capital para empreender. Não foi o suficiente para pegar e montar um negócio, né? Então, primeiro, o dinheiro que o Roberto aportou na empresa... Ele de fato colocou 1 milhão? Ele colocou, e aí dava para fazer bastante coisa. Então, dava para... Não bastante, mas dava para começar. Não era talvez o suficiente para escalar esse negócio. Era essa mesma empresa? A do carro... Sim. Lavagem a seco? Exatamente. A gente montou um spin-off e tal, mas aí ele investia. Mas aí a vida, ela vai. Porque, de repente, todo mundo que um dia te conheceu, né, lembra de você, te reconheceu. O programa teve o maior pico de audiência, né? Afinal, bateu o Globo, deu 30 pontos de audiência. Que legal, cara. Naquela época, para quem está nos ouvindo, as pessoas assistiam televisão. Assistiam pra caramba. Assistiam, né? demais. Não tinha YouTube, Netflix, nada dessas Instagram, coisas. Instagram não gente. existia. Nada. Redes sociais, é muito louco tudo isso, né? Como pode ter mudado tão rápido? Mudou muito rápido. E eu fiquei lá respondendo no Orkut mais de 1000 mensagens de parabéns. Era o tal do Scrap, sei lá como é que era, não lembro mais exatamente. Então, de repente, isso abriu bastante porta, né? Falar que era do aprendiz abriu porta, assim, para chegar, para negociar, fornecedor, empresas, parceiros e tal. Não que isso fechava negócio, mas abria a porta, né? Então, isso foi muito bom. E aí, né, deu uma projeção legal, então consegui fazer mais negócios por conta desse background, né? Então, isso durou bastante tempo, Esse negócio virou? Não virou? Não Em virou. que momento acabou essa sociedade com justos desse negócio? Cara, depois de uns 2 anos tentando fazer, eu vi que o negócio não ia para frente. Porque o comportamento, né, das pessoas, esse mote do estou economizando água... Da sustentabilidade, né? Vamos lembrar, pessoal, que está falando de 2007. Hoje isso ainda é uma parada nova. Se pegar esse G, por exemplo, é uma coisa bem recente. Ele está falando de 15 anos atrás. Muito, mas as pessoas não param. Assim, eu sou sustentável, eu quero economizar água... mas eu não vou parar o meu dia para lavar sozinho em casa. Né? O comportamento, né? Vou descer agora na garagem, vou pegar esses lenços umedecidos ou vou pegar esse produto de lavar carro sem água, que ele é úmido, né? Ele não é, ninguém está soprando o carro, né, para lavar ele sem água. Mas o comportamento das pessoas no Brasil não é de do it yourself, né? Eu mando fazer, mando lavar, etc. Total. Então, comportamento bem comum na Europa, por exemplo, mas para nós... Exatamente. De repente, para a Europa, para algum lugar mais consciente, talvez o produto ele deslanchasse. Então, aí cheguei à conclusão que não estava maduro o suficiente, o público precisaria de muito mais dinheiro e a fabricação no Brasil não dava. Teria que fabricar em outro país, teria que fabricar na China. Né? Hoje é muito mais fácil fabricar na China, você manda lá um pedido, de repente chega e tal, mas naquela época não era tão fácil assim. E aí eu cheguei para o Roberto e falei, Roberto, não dá. A gente foi fazendo por estágios, assim. Então tinha um roadmap, olha, chegar até aqui a gente faz um pouquinho mais, chegar até esse estágio a gente faz um pouquinho mais. A gente foi indo até que chegou no momento... Já pensava assim, cara? Já pensava assim. Caraca, porque isso também é uma competência bem nova, né, cara? De experimentação, com gates, né? De aprovação, com etapas, go, no go. Nem tinha esses nomes, né? Aliás, não tinha nome de nada, né? Ninguém falava de startup, empreendedorismo. Velho. Depois disso, eu comecei a dar muita palestra sobre empreendedorismo. Também era um nome que ninguém falava muito, né? Mas a gente foi fazendo esses gates de aprovação, então... E aí chegou num momento, eu falei, cara, agora a gente vai ter que dar um salto. Ou a gente vai... Mas por todo esse contexto, o meu voto, né? Eu falei, Roberto, eu acho que a gente não tem que fazer. Não tem mercado para isso neste momento. Daqui 10 anos, talvez. E aí, se eu olho para agora, né? Tanto tempo depois, 15 anos depois, é isso? 15. Ainda não é. Né? Ainda não ainda tenho a sensação que não é. Verdade, cara. Muito verdade. Paty. Oi, Thiago. Tudo bem? Tudo bem.
Eu tô aqui pensando, né, que você é um cara da inovação, né? Me parece que você tem um talento aí para esse olhar diferenciado, né, de criação de produto, serviço diferenciado. Eu fiquei pensando aqui quando você falou da cultura, quando a minha ideia, como empreendedor, ou minha ideia / produto serviço, vai mexer com a cultura de um país, ou de um bairro, ou de uma cidade. Sei lá, você mora numa cidade X, teve uma ideia, você fala, putz, isso aqui é legal, diferente. Acho que como que você testa ou valida o seu produto numa cultura, né? Então, qual que é a dica que você dá, a orientação que você daria? E se caso essa cultura não esteja preparada para receber esse produto, como foi o seu, por exemplo, guarda na gaveta, tenta fazer algo fora, tenta fazer algo online. Qual que seria a sua estratégia para não deixar morrer tão cedo? Tá difícil, hein? Tá bucha, hein, meu? Pois é, né? Tá contigo aí, meu. Só pergunta difícil, né? Você sabe que ontem eu tive reunião com uma menina que está numa consultoria dessas Big Four, gigantesca e tal, e aí ela, lá no trabalho, né? Ela falou, te conheço de algum lugar. Eu falei, ela, cara, uns tantos anos atrás eu tinha uma agência e a gente fez um... E aí, não sei o que... então, putz, você fez um negócio para mim quando eu tinha um negócio de lavar carro sem água, quando eu estava testando o produto de lavar carro sem água. Ela tinha uma agência que era uma agência de pesquisa. Então, ela mandava o produto para as casas das pessoas, as pessoas usaram e nos deram feedback e tal. Então, eu usei essa... E aí, hoje ela está numa consultoria super... Quem conhece quem? Ela disse que conhecia você. E ela me conhecia e ela começou a falar e a gente lembrou que era isso. E Tá. hoje ela trabalha nessas Big Four e tal. Tá. Então, a gente fez o teste, né, justamente. E a gente tem um público, né? Então, essa questão da cultura, de mudança cultural, talvez tenha um público. A grande questão para o empreendedor é se é do tamanho que você almeja, né? Então, tem o cara do final de semana que tem esse comportamento cultural de lavar o carro na frente da casa, né? Esse final de semana, agora eu mudei de São Paulo para Campinas, então eu estava do lado de Campinas, ali em Sousas, né? Joaquim Egídio, que é um distrito ali super bacana, onde as pessoas vão lá no restaurante, clube, etc. E tinha um cara com o carro na calçada, numa casa, lavando. E a gente identificou esse público que tem essa cultura, que gosta de fazer isso. A grande questão é, será que isso vai faturar o que eu estou querendo? Tal? E era muito pequeno, muito específico. Mas, né, a dica seria talvez achar esse público que tem o que você está precisando e focar nele, se isso for do tamanho do teu sonho, né? Também, Total, né? total. E, cara, eu te ouvindo assim, fico pensando, me parece que o arrojo é uma característica sua. Você é um cara arrojado, concordo com a Paty, a questão da inovação também é. Agora, em qual momento, depois dessa trajetória toda, eu queria pular para aí, porque eu sei que você tem horário e eu não quero perder esse gatilho. Em qual momento você se viu naquela coisa do tipo, vou trabalhar para uma empresa, vou ser um funcionário de uma empresa, ainda que com um tema muito sexy, que é o teu tema de inovação, eu imagino que em algum momento deu uma urticária aí. Como é que foi? Chama filho, né? Filho, esposa, conta para pagar, né? Acho que é isso, né? Eu conheço ele, pessoal, porque eu presto consultoria para essa empresa que ele trabalha. Ele me falou de filho agora, é a coisa mais linda o filho dele. A gente tá em reunião, às vezes, no Zoom, nesses meetings da vida, e ele vem, senta no colo, assim, o loirinho, muito bonitinho, cara, lembrei dele. Ele é demais, é lindo demais, é a melhor coisa do mundo. Lindo, lindo. Mas depois disso, do Lava Carro Sem Água, eu tive, 3, 4 outros negócios. Então, eu saí disso, montei um negócio que era uma agência de publicidade, um dos canais de distribuição disso era um programa de televisão que eu tive lá na Band. Depois disso, montei uma consultoria, dei palestra, montei um negócio de tecnologia, que era um negócio super avançado também, que era para reduzir o custo que o pessoal tem com mainframes. Então, né, investi num cara que tinha essa tecnologia junto com outro parceiro. Fui fazendo várias coisas, né? E aí chegou o timing aconteceu certo, né? Eu estava saindo de uma consultoria que eu tinha lá com 4 sócios. E aí, por algumas questões, a gente resolveu separar. Eu e mais uma sócia, ele foi com uma outra sócia. E aí, a gente estava recomeçando isso. E aí, vou ter filho,
não sei se eu quero mais continuar empreendendo, né? E empreender é uma baita de uma gangorra, montanha-russa. Altos e baixos total, né? É uma loucura. Todo mundo só conta, lógico, né? A gente assiste no YouTube do sucesso das pessoas, mas para cada um, né? Para cada Neymar, tem outros 10 mil jogadores que estão aí passando fome, né? E por aí vai. Então, eu falei, cara, não quero mais empreender dessa forma, né? Empreender com o teu dinheiro próprio, você começando essa iniciativa sozinho, etc. Eu quero fazer alguma coisa mais estruturada. Tá. Então eu coloquei para mim, a gente estava falando antes, né, backstage sobre os coaches, etc. Eu acredito muito nisso. Você coloca uma coisa na cabeça, né, escreve isso, eu faço isso sempre, todo começo do ano, faço meu planejamento, escrevo as coisas e as coisas acontecem. Então eu escrevi que eu queria trabalhar dentro de uma empresa que eu pudesse empreender e que fosse uma empresa de serviços financeiros. Legal. E é muito louco. Isso eu não sabia, viu, pessoal? Eu tô conhecendo essas histórias junto com vocês aqui. E eu tenho isso escrito. E aí, mas sempre foi assim. Eu sempre escrevi e as coisas aconteceram, né? Então... Tamo junto. E eu tenho certeza disso, né? Tenho certeza disso. E aí eu coloquei que era serviços financeiros, que eu não queria fazer isso, aquilo, que eu gostaria disso. Você tem que dar o contorno, né? Também. Né? Então... E aí surgiu essa oportunidade. Então, assim, a porta abriu... Como é que eles te acharam? Eu conhecia o pessoal. Eu já conhecia algumas pessoas lá. Diretoria? Conhecia e já tinha prestado serviço há 25 anos, sei lá quantos anos atrás, para algumas pessoas que foram meus clientes. E aí, num bate-papo, olha, putz, eu estou saindo de uma consultoria... E aí o presidente dessa empresa perguntou, mas o que você vai fazer? Eu falei, estou pensando em empreender, mas eu gostaria de empreender dentro de uma empresa. Não tinha esse negócio de área de inovação, eu não sabia né, que tinha isso. E aí ele falou, poxa, eu estou precisando de alguém com um perfil empreendedor. Não quer me mandar o currículo? Legal, eu nem tenho currículo, né? Porque empreendedor não tem currículo, não tem, né, gente? cara, não tem, cara. Empreendedor não tem currículo, Puta não tem LinkedIn. É verdade, cara. Para mim, LinkedIn era um negócio que não tinha nem a senha para acessar, né? Puta, cara, muito verdade. E aí fui lá, fiz meu currículo, escrevi, etc. E aí mandei, e aí gostou, aí fui falar né, com o pessoal de RH, e aí gostaram do perfil, e aí deu certo de eu entrar. E aí meu filho nasceu, isso faz 4 anos, agora eu vou fazer 4 anos na empresa, né, semana que vem. Meu filho nasceu, aí eu voltei e falei assim, olha, no dia da entrevista com o RH, foi quando estourou a bolsa da minha esposa e a gente foi para o hospital. Caraca, de madrugada. E eu falei, puxa, a entrevista é amanhã de manhã. Eu estou aqui de madrugada, eu não vou lembrar, né? Com a emoção toda, tal, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp dela, né? E aí mandei, falei, olha, aconteceu isso, né? Então amanhã eu vou ter que cancelar. Ela me respondeu na hora, não tem problema. Isso tipo 1 da manhã. Eu falei... Aí depois fiz a entrevista e falei, olha, mas agora eu quero 1 mês. Eu não quero começar agora. Putz, acabou de nascer. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que mudar no Brasil urgentemente, essa lei, essa regra. Assim, a Europa trabalha muito melhor muito isso, Muito melhor. Cara? É um absurdo a gente ter 5 dias. Né? O marido... hoje não cabe mais essa distinção. Né? A gente tem que estar lá, tem que ajudar. E para as empresas também, cara, 1 mês, 2 meses, não é nada. Né? Quantos filhos você tem? 2, 3? Hoje em dia é muito menos. Você tem 1, 2, então... mas aí a empresa falou ok, né? O CEO falou ok. Já começou que eu comecei a gostar da cultura da empresa. Falei, essa é uma empresa que, bacana, né? Respeitou isso. Né? Que você fica com receio de perder a oportunidade. E aí deu certo, aí entrei na empresa, né? Que do caralho, cara. Eu queria te ouvir. Aí, vamos lá. Antes disso, antes de eu fazer a pergunta, explica aí pra galera, o que é o intraempreendedorismo? Cara, olha... Empreender internamente, né? Empreender dentro de uma empresa. Né? Então, você criar novos negócios, novos modelos de negócio. Eu acho que é muito mais do que... as pessoas vão falar que é empreender dentro de uma empresa, só isso. Né? Tá. Pronto. Né? Mas, para mim, é você mudar... Não criar um novo produto. Porque criar um novo produto, de repente, a empresa já está fazendo... Você cria um sabor diferente para aquilo que você já faz, uma forma diferente e tal. Não é só isso. É claro que pode ser isso, porque a pessoa que está criando esse novo produto, ela tem que vender essa ideia, ela tem que fazer todo o percalço de fazer com que as pessoas acreditem nisso. Né? Você imagina lá, eu adoro ver o livro do Netflix, eu acho que é um dos melhores livros que eu já li nos últimos tempos. Então, o cara resolve lá botar uma feature diferente que é...
surpreenda-me. Então, esse cara teve que vender essa ideia, né? Olha, agora a gente vai botar um botão que a pessoa clica e vai aparecer ali uma sugestão para ele que ele não conhece, né? Então, é claro que ele tem que ter esse espírito empreendedor, mas é uma feature, é um produto e tal. Agora, se você tiver que criar um produto novo que depende de um modelo de negócio totalmente diferente da empresa que ela faz, está acostumada a fazer, aí realmente você precisa de outras competências e capacidades que o empreendedor tem que ter. Então, acho que seria mais para esse lado, o intraempreendedor, né? Está numa linha de novo modelo de negócio, novo modelo de atuação, produto e serviço. E aqui eu queria fazer uma pausa. Não é só inovação. Não é só inovação. Eu queria fazer uma pausa porque, só para vocês entenderem um pouco. Por que a gente está trazendo esse tema aqui hoje? Primeiro porque eu atendo um monte de empresas grandes e tal, na consultoria, e eu percebo cada vez mais que as empresas elas têm procurado esse perfil do Tiagão aqui para trabalhar lá dentro. Por quê? Porque esse é o cara que vai fazer uma provocação muito importante, talvez a maior provocação que uma empresa pode fazer quando ela pensa no tema inovação, que é a provocação da cultura corporativa. Não existe inovação sem cultura corporativa. Toda vez que você pensa em inovação como uma área da empresa, você está sendo ingênuo, porque não é uma área, é um atributo cultural. Ou está no DNA e tudo que ela faz está nesse espectro, ou simplesmente vai passar tempo as pessoas lá e tal. Então eu comecei a ouvir as empresas dizendo, cara, preciso de um intraempreendedorismo, preciso de um cara aqui para cuidar disso e tal. E aí, por isso, esse tema me pareceu um tema importante para aquelas pessoas que trabalham em empresas grandes que assistem a gente aqui e que falam assim, puta, tem uma nova forma de trazer uma provocação, que é uma provocação endógena mesmo, que acontece de dentro para fora, ou seja, eu começo a me autoprovocar. Eu acho que é isso, né, Thiago? Esse é um pouco do teu papel dentro da estrutura que você está lá hoje. Você tem eu acho que quem é empreendedor, quem empreendeu, tem essa, que a Paty chamou, o que você falou, Paty? Do comportamento meio ansioso, meio... Provocador, com vontade, né, de fazer algo diferente, inconformado. Eu acho que eu sou um eterno inconformado. Isso é. Né, inconformado com... muitas vezes, né, eu me pego pensando assim, por que eu fui fazer direito? Aí uma pessoa fala assim, você foi fazer direito para poder quebrar as regras, saber as regras para poder quebrar. E é justamente isso, eu sou inconformado. Né? Então, outro dia... Eu estou querendo levar meu filho no museu e aí eu descobri que os museus de Campinas fecham aos finais de semana. Como é que pode o museu fechar no final de semana, gente? É verdade, cara. Como? É o único período que não poderia fechar. Exatamente. E funciona das 14 às 17, se o prefeito estiver ouvindo, pelo amor de Deus. Né? Então, eu fiquei inconformado com isso. Aí eu vou atrás disso. Né? Então, mandei e-mail para a Secretaria de Cultura. Agora eu vou fazer um movimento para isso. Caralho. Porque é um absurdo, né? Então, esse é o meu inconformismo. Então, sempre fui inconformado com as coisas. Então, essa sensação, porque empreender, tanto na vida, né, de negócio como dentro da empresa, você vai sofrer um monte de não. Mais não do que sim. Né? Então, para cada sim, você recebe 11 não. E, cara, eu te ouvindo aqui, cara, é engraçado, porque eu estou numa situação aqui que é diferente. Thiago é meu parceiro, puta, a gente viajou recentemente aí, não exatamente junto, mas a gente se encontrou lá, depois voltou no mesmo avião, no mesmo voo e tal. E, cara, eu vejo você como esse cara inconformado mesmo. Porque nesses 3 anos que eu te conheço, você é esse cara. E eu queria te ouvir assim, como é que você pensa assim? Que tipo de perfil, além do inconformismo que já entendi, uma empresa deveria buscar num cara que é esse cara que vai trazer essa provocação da cultura, da inovação, de novos modelos de negócio ou novos modelos de atuação? Cara, difícil. Tô pensando aqui comigo. Você sabe que eu cheguei à conclusão que eu sou mais intraempreendedor do que empreendedor no final. Né? Eu acho que eu sou a pessoa certa para o lugar certo. Né? Então, porque para você empreender, você tem outros atributos que uma pessoa precisa, que é, por exemplo, né, você lidar com esses altos e baixos constantes até e você ter uma resiliência, uma persistência para continuar fazendo por longos anos a fio, né, enquanto aquele negócio não dá certo. Né? Então, tem empreendedor que sofreu aí 10 anos e o negócio até o negócio Conheci vários aqui, vários. Então, isso é uma coisa... eu passei muito tempo disso e hoje eu vejo que, puxa, não é uma coisa... Não é gostoso, né? Ninguém gosta disso, né? Você tem
um custo pessoal, familiar muito grande, né? Então, já quando você empreende internamente, você tem mais recursos. Você tem gente, você tem dinheiro, se você tiver, né, ainda apoio, né, da diretoria, do presidente, etc. Então, ele te dá uma base para empreender maior do que fora, né? Então, eu gostei disso. Eu acho que isso é muito bacana. Agora, né, para responder a tua pergunta diretamente, né, os RH, você tem que olhar assim, não está no currículo. Não sei te falar exatamente como é que o RH tem que fazer, mas não é no currículo que você vai achar a pessoa. Né? Não é ali, né, bacharel, administrador, advogado. Eu sou advogado trabalhando com tecnologia no sistema financeiro. Cara. Quando eu entrei... É a coisa mais improvável da vida, Pois mano. quando eu entrei tem uma história engraçada, porque eu passei uma semana conversando com a empresa inteira e vi que era um negócio super de tecnologia. E aí eu cheguei, né, para o meu chefe, para o presidente da empresa e falei, olha, adorei a empresa, as pessoas são muito legais, todo mundo é muito bacana, parece uma família aqui. A cultura é super interessante, mas eu não entendo nada de tecnologia, então eu não sei se eu sou a pessoa. Ele falou assim, olha, para tecnologia eu tenho já 1000 pessoas, eu preciso de uma pessoa que tenha o teu perfil, né? Então, qual que é o perfil? Essa coisa de você ser inconformado, de ser resiliente, persistente, mas também saber correr risco. Então, o cara que está dentro da empresa, a política das empresas, né, tornam essas pessoas meio refém da estrutura. Total. E aí o cara não... Conversando com algumas pessoas que estão em outras empresas, eu falei, cara, então vai lá e fala isso, bate nisso, corre esse risco, faz alguma coisa audaciosa, você tem que ser audacioso, né? O cara fala, não, cara, não quero comprar essa briga. Então o que a gente ouve muito é isso, não quero comprar essa briga. E se você tiver medo de perder o emprego, medo da carreira, esse medo barra o empreendedor interno. Então, um cara que nunca foi empreendedor ou que não tem essa ousadia, ele não vai fazer isso, porque ele está querendo fazer a manutenção do emprego. Exato. E não é dessa forma que eu penso. Assim, eu não quero chegar no final da vida e falar assim, nossa, eu não fiz nada nessa empresa, não mudei nada, não consegui nada, mas mantive meu salário e tal. Cara, isso é muito medíocre. É muito medíocre. Para mim é muito medíocre. Então, o RH ele tem que pegar esse... Tem que conseguir capturar este tipo de perfil. Exatamente. Boa. Paty? 2 perguntas. Vamos lá. A primeira é exatamente esse ponto que eu queria entender. Supondo que uma liderança ali da empresa traz um intraempreendedor, uma pessoa com perfil diferente, chega aí, gente, vamos lá, né? Chega chegando, né? Um intraempreendedor com esse perfil de inovação também e tal. E aí, de repente, ele entra nesse ambiente corporativão, que o pessoal vai falar, cara, não vai durar muito esse aqui. Né? Eu tenho essa sensação, né, de que quem tá ali vai falar, não sei se vai durar essa ideia, esse projeto ou essa pessoa. Então, eu queria que você respondesse como lidar com essa descrença, às vezes, do ambiente entre as pessoas que estão trabalhando ali nos projetos que você está desenvolvendo, criando. E a segunda pergunta é em relação a... Vou dar um exemplo. Eu tinha um amigo que trabalhava no YouTube e no Google. E aí ele falou assim, que a cultura do Google era, você pode fazer aqui durante o expediente seus projetos pessoais, desde que você entregue o que você tem que entregar. Só que o que eles tinham que entregar era tanta coisa que ele nunca tinha tempo de fazer os projetos pessoais. Então era uma liberdade meio presa. O que você acha disso, né, no mundo corporativo e, inclusive, de uma empresa de tecnologia e dessas big techs como o Google? Quer dizer, parece que é uma... E aí ele falava, pois eles falam que a gente tem liberdade, mas não tem. Pero no mucho. Pois é. Eu acho que em relação às pessoas que estão dentro da empresa, se eu entendi direitinho a tua pergunta, tem muita gente com vontade, né? Como ele não empreendeu, né, faltam alguma coisa, né? Então, o comportamento do empreendedor, né? Então, o cara tem que ter iniciativa, tem que ser planejado, tem que conhecer também o mercado, como é que é você lançar um produto no mercado, tem que saber planejar, correr risco calculado, tem lá vários comportamentos, né? Cartilha. Então, tem a cartilha do comportamento do empreendedor. Sim. E aí, o cara que está ali dentro, de repente, ele tem algumas dessas daqui, mas não tem todas, né? E quando ele sofre a primeira resistência, ele fala, puxa, né? Ele não tem repertório, porque ele nunca fez isso fora. Então, falta um pouco de repertório. O que eu vejo muitas vezes, assim, a gente começa a falar de um novo produto
E aí o cara esquece que tem o marketing, porque ele tem o marketing para fazer. Então ele manda lá para o marketing fazer. Ou ele tem o pessoal do financeiro para fazer. Mas quando você é empreendedor, você faz tudo isso. Então você já tem esse contexto. Então você pensa no produto e fala, puxa, ele tem que ter todas essas funções aqui. Será que isso vai ter viabilidade no mercado? Então quando eu penso num produto, eu já penso dessa forma, né? Em todas as áreas e tal. Mesmo que eu possa demandar depois para aquela área, eu já pensei nesse assunto, eu já estudei, já dei uma aprofundada e tal. E aí as pessoas acabam que ela tem uma ideia, mas aí vai bater lá com marketing, vai bater com financeiro e a ideia não é tão completa, né? E aí ele fala, puxa, não desisto, né? Ele desiste rápido, né? Então, talvez tenha essa imaturidade, né? De repente. Eu te ouvindo, fico pensando, cara, que talvez a principal característica, o principal atributo que tem que ter esse cara, de tudo que você me falou, talvez a resiliência. Porque é difícil, meu. É difícil você entrar numa cultura já estabelecida e eu não acredito em pessoas que mudem cultura corporativa. Eu acredito em culturas que são absolutas, exceto se você passar pelas 4 dimensões, ídolos, ritos, símbolos, valores e os ídolos. Porque o ídolo tem um papel fundamental dentro de uma cultura corporativa. Se o ídolo, que é o principal cara que está lá em cima, ou aqueles que estão lá em cima, não mudarem na sua forma de atuação, passando uma mensagem para o resto da cadeia, talvez você nunca vai mudar, porque ele é o ídolo do modelo. É a mesma coisa um pai e mãe. Você é pai, 4 anos tem seu filho. Você sabe a importância que tem as tuas decisões e as tuas ações na frente do teu filho, né? Muito. Esse negócio da cultura é o que a Paty perguntou, né? Em relação ao cara que trabalha lá dentro de uma corporação. Olha, você tem 20% do seu tempo para fazer, mas não tem esse como. tempo não existe, não né? Não existe. Acaba sendo falta. É igual o frango criado livre, né? Hoje o frango tem 3 quilos cheio de hormônio, não consegue nem andar. Então o que adianta ele estar livre, né? Exatamente. É livre per non mútil, né? Agora, Tiagão, como é que é dentro do empreendedor que está trabalhando hoje numa empresa? Porque o empreendedor é aquele cara que está vendo o negócio o tempo inteiro, né? E, eventualmente, um dado negócio que você vai enxergar não é um negócio para aquele lugar. Ainda te dá um comichão, às vezes, uma vontade de fazer algum negócio para você, para o empreendedor, Thiago? Não, todo dia, né? Né? Todo dia. Todo dia dá vontade. A gente olha para aquilo e fala, puxa, né? Mas... realmente você empreender ao mesmo tempo, trabalhando 10, 12 horas por dia, é muito difícil, né? Muito difícil. Mas sim, dá muita vontade, porque a gente olha... Eu estou o tempo todo com o radar ligado, olhando para problemas que podem ser solucionados. Uhum. E aí você fala, puxa, isso aqui dava para fazer tal coisa, né? Mas aí, bom, agora não dá, né? Quem sabe mais para frente, né? Eu vejo esse lugar também. Sentou um cara aí na sua cadeira, Fred Flores. Quem que era o Fred? Fred, um abraço, irmão. Ele em tempo, ele tinha uma empresa gigantesca do mercado de marketplace, comprou ele. Ele tinha um lock de 3 anos. Nesse tempo de 3 anos de lock que ele tinha, um bloco, então não podia sair. Ele, no terceiro mês dos 3 anos, falou, caralho, eu não vou ficar nesse negócio aqui, não dá, não combina comigo. 28, 30 anos, alguma coisa assim. Já tinha colocado 3,5 milhões, 35 milhões no bolso na venda desse primeiro negócio. Falou assim, cara, sabe o que eu vou fazer? Não tô te dando ideia não, tá? Tô só contando um caos. Ele falou assim, eu vou começar a empreender de novo. Viu onde estava essa empresa, alugou um espaço na outro lado da rua, na mesma rua, na frente da empresa, e falou, eu vou colocar os moleques para desenvolver. E esses moleques começaram a desenvolver aqui, e todo almoço e todo final de dia, ao invés de ir para casa, eu vou para lá tocar o meu negócio. Cara, com 1 ano e meio, metade do bloco que ele tinha, ele vendeu a segunda empresa. Nossa Por acaso, ele vendeu pro Uber. Colocou mais 35 milhões de reais no bolso, cara. Com 32 anos, o cara já tinha vendido 2 empresas de 70 milhões e tá agora na terceira. Então, por que eu tô falando isso? Porque tem um comportamento no empreendedor de inquietude, e eu percebo bastante esse comportamento em você, muito bem naquilo que você falou, que é essa coisa de provocar os modelos, tipo, mandou um e-mail lá pro cara
do museu, né, da prefeitura, o museu fechado final de semana e tal, que eu acho que é um caminho natural, assim. E eu fico pensando, cara, tem um lado legal, mas deve ter um lado difícil também para administrar, que é essa veia tua empreendedora. Mas aí eu acho que também tem uma questão da idade também, né? Então, agora eu tô com 45, né? Então, o cara que tem 28, 30, tem, assim... Também tem isso. Querendo ou não, não dá para negar. É diferente. É diferente. É diferente. Né? Então, quando eu era advogado, né, e eu trabalhava com fusão, aquisição, enfim, virava à noite o tempo todo, 20 anos, 23 e tal. No dia seguinte você estava lá trabalhando, beleza, e virava à noite de novo. Trabalhava no final de semana também, então trabalhava demais e o pique continuava, né? Agora você pega 10 horas, 12 horas, que é mental, né? Decisão o tempo todo, tomando decisão, tal. Chega no final do dia, você tá estafado, você né? tá diferente do que você estava com 30 anos. Então, verdade. não é tão simples assim. Você está trazendo um ponto que eu acho que é muito verdade mesmo, especialmente na pandemia ali, né, cara? Que a gente tinha agenda totalmente controlado pelas Roselis da vida. Roseli, um abraço. Roseli é a secretária dele. Uma agenda controlada pelas Roselis da vida e que você tinha uma reunião atrás da outra, uma atrás da outra. Nem o horário do banheiro você não tem, né, cara? Muita reunião. Então, você vai parar para ter uma ideia nova aqui em qual momento? Por mais que a gente se cuide, né? Então, você é um cara que se cuida, eu me cuido. Então, acordo cedo, 5 horas, vou pra academia, faço isso, faço nutricionista, faço não sei o que e tal, para você ter o pique, a energia, né? Porque você é um atleta, mas dentro de uma empresa. Total. Porque, tem atleta que treina 10 horas por dia, você está 10 horas dentro de uma empresa. Total. Então, você precisa também ter toda essa saúde, né? Mas, querendo ou não, chegar no final do dia e falar, cara, agora eu vou fazer um outro negócio, é cansativo. Né? Eu tenho coisa que eu faço à noite, faço, né, de forma paralela, dei aula, né? Estava dando bastante aula pela Fundação Dom Cabral, né, sobre Open Banking durante a pandemia. E aí esses cursos eram à noite, por exemplo. Pô, chega no final, cara, 10 horas da noite, você tá... Só que suco. Quebrado. Aí ajudei nos últimos 2 anos a organizar um evento que é o Open Summit, né, sobre Open Banking. Cansa também, cara. Chega a você estar cansado. É difícil manter, mesmo que sejam coisas que não requerem, de repente... né, você ir para o outro lado da rua e ficar trabalhando mais 10 horas. Não, né? eu entendo o que você está dizendo. Em algum momento eu ia até te perguntar o quanto que a idade, né, ou quanto que a maturidade, acho que você é um cara jovem ainda, porque senão se eu disser que ele é velho, eu tô quase lá, né? Ele tem 45, eu tenho 40, nem parece que ele tem 45, o cara é todo galanzão aí. Então, o quanto que essa maturidade impacta, você já me respondeu. Tiagão, como você está com o horário aí, eu sei que você está com o horário, eu quero te fazer a pergunta que a gente sempre faz aqui. Opa. Você já me respondeu ela de alguma maneira no meio da conversa, mas quero fazer ainda assim, que é, por que o Thiago é um vida louca? Por que o Thiago é um vida louca? Eu podia ter preparado essa antes. Eu acho que é isso. Acho que eu respondi um pouco no meio do caminho mesmo. Sim. Eu não tenho medo. Eu arrisco a minha carreira nas coisas que eu acredito. Então, né, o contexto, o trabalho e um pouco de sorte e o apoio também que tenho dentro da empresa, também do meu chefe, do presidente. Consegui fazer muita coisa nesses últimos 4 anos. A gente colocou vários produtos novos, a gente diversificou coisas que a empresa não tinha antes e que não são do core business da empresa. Você não falou que empresa é. Que empresa é? Só para o pessoal saber aqui, fica todo mundo perguntando na cabeça. Eu trabalho na TecBan, que é a Tecnologia Bancária S.A., que é a dona do caixa eletrônico 24 horas. É o Banco 24 Horas. E ali a gente diversificou, a gente inovou, então eu, minha equipe e tal. Mas eu não tenho medo de colocar minha carreira para isso. Então eu faço... né, compro os desafios certos, converso, vou e eu acho que isso faz a diferença. Então, essa é a vida louca, né? Porque, querendo ou não, assim, filho, esposa, cachorro, apartamento, etc., tudo isso, quando você entra numa discussão, entra no embate para fazer a sua ideia realmente vingar e você coloca um produto e não sabe se esse produto vai dar certo, se vai trazer dinheiro, se a receita vai ser negativa ou não, enfim... você está ali arriscando, né? Então, eu acho que esse é o... Cara, queria agradecer demais a sua participação e presença. Conheço você há 3 anos, mas tive 80% das coisas que você falou aqui eu não sabia, não conhecia. Bom, então, puta, muito bacana conhecer um outro lado de um cara que já é meu amigo aí nesse tempo, nesses 3 anos que a gente se conhece. Agradeço demais e queria te convidar, você que está assistindo a gente aqui,
como eu falo sempre, né? Eu não estou te pedindo uma criptomoeda, nem para você me pagar em NFT ou em blockchain ou etc. Deixa o teu like, curta, compartilhe. Disponibilize esse conteúdo para outras pessoas. O Tiagão, vou colocar aqui os contatos dele, rede social, aqui embaixo na descrição. Então, esse cara sabe tudo de intraempreendedorismo, está há 4 anos vivendo esse negócio, consegue te ajudar de alguma maneira. Então, está aqui o contato dele. E não esquece da gente, a tua contribuição é o alimento para que isso aqui continue acontecendo. Porque não é fácil fazer isso aqui e ficar o dia inteiro gravando coisa para você depois aprender, curtir e etc. Tá bom? Tchau, tchau, Tiagão. Meu irmão. Obrigado, valeu. Viu, quero deixar um abraço para todo mundo também. Pode procurar, pode mandar. Eu adoro responder, adoro dar dicas. Eu acho que uma coisa que eu tô gostando bastante de falar é sobre transição de carreira, né? Como é que você chega com 40 anos, como eu fiz, e muda de um lugar para o outro? Ou quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. Eu acho que eu já sei um pouco dos dois mundos, posso ajudar e estou super à disposição. Acho pra caralho que você tem esse lugar de fala para ser modernoso. E acho de verdade, pode apagar as luzes de todo mundo aqui, que você pode ganhar muito dinheiro com isso, mano. Isso é bom. Valeu, aí, cara. Valeu, gente. Um grande abraço aí. Até mais. Tchau, tchau. Ó, já vou passar o teu contato pro meu marido, porque ele está neste momento. Olha lá, já ganhou uma consultoria. Dar uma luz, ele quer entrar em negócios sociais, ele é executivo de vendas também de companhia aérea. Eu tinha um curso que chamava 20 anos e não Plano sabe B, como. que era justamente para isso. Olha que da hora, cara. Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas, porra, preciso de tempo.